Olá, fofurinhas, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês como serão os próximos passos das seguintes aulas, né, que nós teremos EAD, né, que é essa aula à distância. Primeiramente, espero que todos vocês estejam bem, né, que estejam em casa conseguindo manter a sanidade, que não é muito fácil, é difícil ficar em casa, eu sei. Eu preferi estar com vocês lá na escola, espero que vocês também, né, prefiram assim, é mais fácil, creio que para todos nós. Seguinte, eu havia pedido para vocês fazerem o resumo do capítulo e responderem alguns exercícios no caderno. Eu quero que vocês deixem tudo que vocês fizeram no caderno de vocês. O resumo e os exercícios respondidos. Sobre os exercícios, eu vou postar um videozinho para vocês agora também, né? Com o que? Com uma explicaçãozinha do capítulo que eu fiz para vocês aí em PowerPoint e também ao final do vídeo tem a correção dos exercícios. Sobre a correção dos exercícios, se vocês responderam os exercícios da maneira correta, tudo bem, deixa do jeito que vocês responderam. Se vocês responderam os exercícios e viram que está errado, que não bate com o que eu expliquei lá no finalzinho desse vídeo de agora, que não está correto, você faz o seguinte: você deixa o que você escreveu, né, errado, deixa o seu exercício do jeito que você fez, e na outra folha do caderno, né, mais à frente, aonde der, você faz a correção. Então, deixa o que está errado e coloca também, escreve no seu caderno o que está correto. Tudo bem? É para você assistir o finalzinho desse vídeo também, que tem a correção. Aí eu coloquei lá por escrito, vou explicar o que está escrito. E aí o que você vai ler, vai ver, né? Vai ver a explicação e vai escrever no caderno a resposta. Tudo bem? Não é só para você ficar com esse vídeo para você. Eu quero as coisas escritas no caderno, porque assim vocês têm acesso mais fácil quando precisarem. Beijo a todos. O Pro tá atacando agora de youtuber, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí, tá bom? Tô com saudade. Beijo. Fofurinhas, seguinte, nós estamos estudando então um período, né, conhecido como República Velha ou Primeira República. Esse período vai de 1889 até 1930. 1889 foi a proclamação da República, né, o fim do Segundo Reinado. Então, Dom Pedro II estava no poder até então, ele sofre um golpe de Estado e é proclamada a República em 1889. Lá no oitavo ano, no finalzinho do oitavo ano, nós terminamos de estudar História do Brasil com o fim do Segundo Reinado e a proclamação da República. Então, 1889 é proclamada a República. O período que nós vamos estudar vai de 1889 até 1930. Em 1930, Getúlio Vargas, né, dá um golpe de Estado e começa o que nós chamamos de a Era Vargas. Neste período, né, da República chamado, né, ou República Velha ou Primeira República, ele se divide em dois períodos. O primeiro é chamado de República da Espada, que vai de 1889 até 1894. República da Espada é referência aos militares que governavam o país nesse período, né? E o outro período é conhecido como República Oligárquica. Oligarquia é uma pequena elite no poder, principalmente a elite econômica, né? Que é aqueles que vão se dividir no poder entre São Paulo, que seria a elite que ganhou muito dinheiro com o café, e a elite da agropecuária, né, lá de Minas Gerais. Por isso, esse período a gente vai ter a chamada política do café com leite, que nós veremos a seguir. Neste período, então, da República, vários acontecimentos históricos, né, fazem parte dele. Nós chamamos, né, de coronelismo, política dos governadores, tenentismo. Neste período que nós estudamos agora sobre a história do Brasil, no mundo, né, nós estudamos que estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial,
Vamos estudar ainda, né, o período entre guerras e a crise de 1929 que ocorreu lá nos Estados Unidos. No mundo, então, nós vimos também, né, lá na Rússia, a Revolução Russa. Então, a gente estuda sempre, né, o que acontece no mundo e o que no mesmo período estava ocorrendo no Brasil. Sobre a política do café com leite. Então, o que é essa política do café com leite? Os dois maiores estados, né, São Paulo e Minas Gerais, os estados mais ricos à época, se dividiam no poder na presidência da República, na presidência do Brasil. Então, ora um paulista governava, ora um mineiro governava o Brasil, exerceu o poder de presidente da República. Durante este período aí da República Velha, que dura aproximadamente 40 anos, a grande maioria dos presidentes ou eram paulistas ou eram mineiros, por isso política do café com leite. O café representando São Paulo, o leite representando Minas Gerais. O coronelismo, o que era esse coronelismo, né? O coronel tinha um papel social, né? O coronel seria o dono ali de um grande pedaço de terra, o dono de uma fazenda, e ele tinha, né, as pessoas ali que moravam na sua fazenda, as pessoas que dependiam, né, do dinheiro desse coronel para alguma coisa ou de forma de assistência, ou mesmo esse coronel ameaçava essas pessoas a votarem em quem ele queria. Então, o coronelismo é aqueles grandes, né, proprietários de terra, que faziam parte da elite econômica, eles tinham ali um certo mando e um certo poder na sua região, obrigando as pessoas a elegerem políticos que eles queriam. Tudo bem? Esse é o chamado coronelismo. Então, o coronel era aquele dono, né, seria o dono dos cafezais, que ganhava muito dinheiro com café, com a venda do café, por exemplo. Então, esse coronel é quem tinha poder sobre a sua região. Aqui é uma referência ao voto de Cabresto, né? Então, as próximas eleições de Cabresto, que seria esse voto de Cabresto? O coronel, ele obrigava os seus eleitores a votarem em quem eles queriam. Então, esse eleitor, cabresto é esse instrumento aqui em que o cavalo ou o burro, ou o asno, que no caso, né, ele é puxado e ele é conduzido para algum lugar. Então, chama-se voto de cabresto em referência a esse instrumento, essa condução do voto do eleitor, como se esse eleitor fosse incapaz de pensar e votasse somente com as vontades do coronel, né? Então, voto de cabresto faz referência a isso. O coronel, então, ele vai ter lá o seu curral eleitoral, um monte de gente que depende dele, e ele obriga essas pessoas a elegerem quem ele quer. Então, esses políticos depois eleitos, eles vão dever, né, vários favores a esse coronel. Como funcionava a política então no Brasil, né? A nível federal, a nível Brasil, né? Funcionava então lá por meio da política do café com leite. Ora o presidente era um paulista, ora o presidente era um mineiro, tudo bem? E aí este governo federal, ele dependia, né, dos governadores estaduais o elegerem, né? Então esses governadores estaduais, né, concediam verbas e benefícios para os coronéis, e os coronéis obrigavam lá o seu curral eleitoral, né, por meio do voto de cabresto, a elegerem governadores e a elegerem, né, o presidente da República, consequentemente. Então, um estava atrelado ao outro, né? Os coronéis que mandavam no seu curral eleitoral, por meio de votos, conseguiam eleger os governadores. E aí esses governadores eleitos por conta dos coronéis, né, davam mais verbas e mais benefícios para esses coronéis. E aí esses governadores, né, que escolhiam quem seria lá o presidente da República também.
e esse presidente da República se comprometia, né, a fazer políticas de apoio a esses governadores de cada estado. E aí, se tivesse um governador de algum estado que fosse contra esse presidente da República, ele era ali cortado, né, era até retirado às vezes do poder. Neste período vão surgir aí no Brasil vários movimentos, né, várias pessoas que não estavam contentes com a política no Brasil na época, né? Então, eram feitas políticas na época que não consideravam os cidadãos brasileiros, né? Essas políticas eram feitas para quem estava no poder permanecer no poder. Nada muito diferente, na verdade, do que ainda é hoje, né? Os políticos são eleitos e, quando eleitos, eles pouco se importam com aqueles que os elegeram. É lógico que eu estou fazendo uma generalização, né? Mas isso ocorre muito ainda hoje no Brasil. E aí, dentro desse cenário político, vão surgir vários movimentos nas cidades ou no interior. No caso, a gente vai ver agora alguns movimentos contrários ao governo que surgiram no interior. Então, alguns movimentos chamados de movimentos messiânicos. O que seria esse Messias? Messias seria aquele salvador, né, do povo. Por isso são movimentos messiânicos. Então, aquele salvador era um líder religioso e esse líder religioso conduz, né, seus seguidores para o que ele acredita ser o melhor para esses seguidores. Um desses movimentos ficou conhecido como Canudos. O líder de Canudos era o Messias, né, Antônio Conselheiro. Esse movimento ocorreu lá na Bahia entre 1896 e 1897, né, por conta de aquelas pessoas viverem em uma situação de miséria, né, sem terra para trabalhar, uma seca enorme, o governo cobrando cada vez mais imposto daquelas pessoas. Então esse pessoal vai formar uma cidadezinha independente do Brasil chamada Arraial de Canudos, né? Por isso que a guerra vai se chamar Guerra de Canudos. E essas pessoas, então, formando essa sociedade, essa cidade à parte do Brasil, elas vão sofrer uma forte repressão. Então, forte repressão por conta de quem? Principalmente, né, pelo governante, né, pelo governo republicano, pelo presidente da República, apoiado pelos coronéis, e a igreja também vão se unir para derrotar essa cidade que era Canudos, que se colocava contrária a todos os mandos do Brasil, né? Então começam uma campanha dizendo que lá em Canudos eles vivem em extrema pobreza, que eles querem fazer um outro país e que eles preferem não a república, mas sim o rei novamente no poder. E o povo acaba comprando, né, de maneira generalizada, esse monte de mentira que o governo inventava na época. Euclides da Cunha, que era um jornalista, né, ele sai de São Paulo porque ele recebia essas várias informações, né, e ele queria ver em loco, né, no local, o que estava realmente acontecendo. E ele chega em Canudos e ele descobre que, diferente de grande parte do Brasil que vivia em situação de miséria, lá em Canudos eles viviam muito bem, né? Fizeram uma cidade separada do Brasil, né? Então eles passaram a viver em comunidade. Essa comunidade, cada um tinha a sua função, no criar animais, no produzir alimentos, e aí eles usavam ali a sua própria moeda, utilizavam trocas. Então essas pessoas passaram a conviver em uma cidade separada do Brasil, em separado, e passaram a viver muito bem, né? Só que Canudos tirava o curral eleitoral dos coronéis. Então vai contra o interesse desses coronéis, né? Que tinha lá um monte de gente que ele mandava. Essas pessoas passam a ir para Canudos, ali na região da Bahia, por exemplo. E esses coronéis perdem o seu curral eleitoral, portanto perdem poder com isso. Então esses coronéis, mais o presidente, mais a igreja, vão se reunir
para destruir Canudos. E após, né, 4 expedições militares, Canudos finalmente é destruída. Conseguiu sim, né, por um bom tempo, resistir, mas acabou no final aí com milhares de seus cidadãos mortos e destruída. Aqui algumas imagens, né, sobre Canudos. Esse aqui é Antônio Conselheiro, líder de Canudos. Aqui o povo aí, né, de Canudos, que acabou depois sendo massacrado. Um outro movimento também messiânico, né, Messias, aquele líder salvador, no caso, este líder agora, o José Maria, foi a guerra chamada de Guerra do Contestado. Contestado porque era uma região ali, né, que era contestada. Eu contesto para mim, eu quero para mim. Então seria uma briga entre o Paraná e a Santa Catarina, cada uma querendo nessa região para si. Naquele local, então, pequenos proprietários e camponeses acabaram sendo expulsos das suas terras por conta de ali, numa região determinada, estavam sendo construída uma estrada de ferro que ia ligar São Paulo até Porto Alegre. Então, essas pessoas que foram retiradas das suas casas, elas se reuniram em torno do José Maria, acabaram sendo combatidas e também foram mortas, né, pelos governos e pelos grandes proprietários locais. Aqui é um mapa mostrando essa região aí do contestado, né, entre Paraná e Santa Catarina. E aqui é onde estava sendo construída essa estrada de ferro, né, que ligaria aí São Paulo ao Rio Grande do Sul. E aí nessa região também, né, os trabalhadores eram mandados embora e acabavam morando por ali. Então a miséria, né, nessa região acaba se espalhando, e aí o povo passando fome, esse Messias começa a ganhar poder, junta este povo para conseguir, né, condições melhores para si, e fazem aí o que ficou conhecido como Revolta do Contestado, que acabou sendo reprimida duramente e mais gente morrendo, né, no Brasil. No interior do Nordeste também vai surgir um outro movimento que é chamado de cangaço. Então, os cangaceiros eram pessoas que viviam lá no Nordeste, geralmente nas regiões onde predominava a seca, né? Então, pessoas que viviam em situação de miséria, e essas pessoas acabam se unindo, né, para causar o banditismo, que acabou sendo aí também visto como um certo banditismo social no mito aí do Robin Hood. Então seriam pessoas em situação de extrema pobreza, né, que roubariam dos ricos e distribuiriam aos pobres. Mas na verdade isso não é, né, tão verdadeiro. Principalmente, né, o bando de Lampião, né, esses cangaceiros, eles não roubavam para dar aos pobres, né? Eles roubavam para se enriquecer cada vez mais e para fortalecer o seu bando. Então, por isso que esse Robin Hood seria um mito, né? Eles não tiravam dos ricos para dar aos pobres, eles tiravam dos ricos para dar ao seu próprio bando, ao seu próprio grupo. Poderiam uma vez ou outra, até de repente ali em situações que eles encontrassem de extrema miséria, se compadecerem com as pessoas, né? Mas não era o que eles faziam em si. Então, os cangaceiros são pessoas que vivem ali na região do Nordeste, em situação de extrema pobreza, em situação de miséria, acabam se juntando e partindo para o mundo do crime, né? Esses bandos ganharam muito poder entre os anos, né, de 1890 e 1940, ali, portanto, né, no período da República Velha. No fim das contas, né, os cangaceiros acabaram sendo caçados, perseguidos pela polícia e foram exterminados um a um, né? Aqui é a foto do Lampião, que era
que se casou ali com a Maria Bonita, e após esses cangaceiros terem sido presos, foram decapitados, tiveram suas cabeças cortadas, né? Essas cabeças deles foi montado tipo um altar, então aqui como vocês podem ver, né, as cabeças deles foram colocadas uma a uma, e essas cabeças desses cangaceiros iam passando de cidade em cidade para servir como exemplo, né, do que acontece com quem desrespeita as leis vigentes no país, né? Então, do mesmo jeito que eles haviam usado a violência, né, para ganhar poder, a violência também foi usada contra eles pelo Estado, e aí de uma maneira brutal. Vão surgir revoltas, essas revoltas que eu expliquei para vocês são revoltas do campo, mas vão surgir revoltas também nas cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, houve uma reestruturação urbana. Então, as ruas do centro do Rio de Janeiro eram todas estreitas, apertadas, cheias de casinhas. O que vai acontecer? Essas casas elas vão ser destruídas e demolidas para que se ampliasse essas ruas do centro. Então, várias pessoas vão perder a sua casa, vão perder a sua moradia para que o governo fizesse uma reestruturação urbana no centro do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Essas pessoas vão para onde? Elas não recebem uma indenização para isso, elas são pessoas que não possuem muitos bens, e aí que vai aumentar também o número de favelas no Rio de Janeiro, né? Essas pessoas passam a ir para as periferias, né? Morar no alto dos morros. Dentro desse cenário vão surgir algumas revoltas. Uma dessas revoltas é conhecida como a revolta da vacina. Então, o que foi essa revolta da vacina? Naquele projeto de modernização no centro do Rio de Janeiro, várias pessoas tiveram as suas casas destruídas, né? Então, vão ser destruídas as suas casas e elas vão para regiões mais periféricas do Rio de Janeiro. E aí foram destruídas lá os cortiços, né, que eram várias casas juntinhas umas nas outras, que as pessoas moravam e dormiam, que ficavam no centro do Rio de Janeiro, e para isso, para serem construídos prédios inspirados na França, né, inspirados no centro de Paris. Essas pessoas saem do centro, então vão ser expulsas, e aí começa-se um projeto de vacinação obrigatória a mando do Oswaldo Cruz, né, que era um médico sanitarista da época, contra a varíola. Só que o povo, ele não recebe muito bem essas informações, né? Por quê? Porque o povo tá lá, sendo expulso da sua casa, sem uma indenização, pé da vida com o governo. E aí eles têm que receber uma vacina, que na época eles não sabiam muito bem o que era, e essa vacina é obrigatória, né? Então, se você não quiser ser vacinado, o cara vai invadir a sua casa, vai meter uma injeção no seu braço e vai te dar uma vacina. E aí eles começam a achar que isso, na verdade, é para matar a população pobre, né? Porque, tipo, vão injetar um negócio em mim, eu acho que, na verdade, eles querem me matar, não me proteger. Porque já estão me expulsando de casa, e toda aquela perseguição em cima do povo. E aí esse povo começa a se revoltar contra essa obrigação da vacina, né? Então, isso vai se chamar, vai ficar conhecido como a revolta da vacina, que ocorreu lá em 1904 no Rio de Janeiro. Outra revolta que teve também ali no Rio de Janeiro em 1910 é a chamada, né, revolta da Chibata. A chibata era ali um castigo anteriormente a esse período histórico, né, quando existia ainda a escravidão no Brasil, um castigo dado aos escravizados, né? E esse castigo ele permanece ainda dentro da Marinha por muito tempo. E aí esses soldados da Marinha que recebiam chibatadas começam a se revoltar contra isso. Até que um dia um deles estava lá recebendo, né, o castigo das chibatadas. Esses marinheiros eles se revoltam contra né, os seus superiores, e os marinheiros tomam esses navios
lá no Rio de Janeiro. Então, o governo começa a negociar a devolução desses navios e começa a negociar que esses marinheiros parassem com essa revolta, e o governo faz promessas de atender às reivindicações deles, que eram melhores salários, que era acabar com esses castigos físicos, né, com essas chibatadas na marinha. O governo depois vai traí-los, né? O governo promete, não, tudo bem, a gente não vai ter mais castigo físico, a gente vai aumentar seu salário. E aí, no final das contas, o governo acaba prendendo, né, lá os líderes que se entregaram depois nas negociações. Alguns foram presos, alguns foram mortos. O João Cândido, né, que foi um dos líderes aí da revolta, ele acaba sendo expulso da marinha. Ele sobreviveu, né, não foi morto nessa revolta, mas acabou depois sendo expulso da marinha. Então vamos à correção dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem das páginas 70 e 71. Questão 1. Podemos afirmar que a Constituição de 1891 assegurou o direito de voto à maioria da população brasileira? Justifique. Então a resposta seria não. Eu havia pedido para vocês então fazerem lá o resuminho, né? Dentro do capítulo que eu pedi para vocês lerem, fala sobre a Constituição de 1891. E a Constituição de 1891, ela não assegura direito de voto à maioria da população brasileira. Ela exclui grande parte da população brasileira, né? Como, por exemplo, frades, aqueles que faziam parte da igreja, mulheres, mendigos, soldados, quem era analfabeto, né? Então, em 1894, grande parte da população era analfabeta. Então, com essas regras, grande parte, né, a maior parte da população era excluída, né? Então, mais de 95% dos brasileiros não podiam votar, ou seja, é uma república em que apenas uma pequeniníssima parte da população tem direito ao voto, né? A grande maior parte do povo, a maioria do povo, continua sendo excluída. Questão 2, né? A 2 se divide em A, B, C e D. Questão 2, A. Né? Com relação à condução da política econômica brasileira, responda. A. Cite diferenças entre as políticas econômicas de Rui Barbosa e de Prudente de Moraes. Então, o Rui Barbosa, ele queria desenvolver uma indústria, né? Então, as políticas do Rui Barbosa era para construção de empreendimentos, de indústria. Já o Prudente de Moraes, ele queria favorecer os cafeicultores, né? Então ele prioriza a agroexportação, o Brasil continuar vendendo produtos da agricultura. Essa é a principal diferença, né, entre as políticas econômicas desses dois aí que foram ministros da economia no Brasil. Questão B. Explique por que a política econômica de Rui Barbosa resultou em numerosas falências e aumento da inflação. O que o Rui Barbosa ele vai fazer para estimular a industrialização? Ele vai incentivar a emissão de moeda. A emissão de moeda significa fazer dinheiro, né? É o governo quem emite papel moeda, é o governo quem faz as notas de dinheiro. Então o que ele faz? Ele manda o governo emitir um montão de dinheiro, então emite lá milhões e milhões e milhões, e aí eu pego esse monte de dinheiro que eu fiz e vou financiar empreendimentos, vou dar esse dinheiro para os empresários, né, construírem indústrias, construírem fábricas. Só que muita gente vai pegar esse dinheiro e vai gastar esse dinheiro a rodo e não vai produzir nada, né? Não vai produzir nenhum bem para enriquecer a nação. Então, isso, na verdade, essa emissão de moeda, essa emissão de dinheiro, fazer um monte de dinheiro e distribuir para as pessoas, para essas pessoas utilizarem esse dinheiro para construir alguma coisa, né? Para construir fábricas, para produzir alguma coisa, isso vai levar a uma desvalorização do dinheiro, aumento dos preços, que é a inflação. Então, essa política dele vai levar a uma enorme inflação, e aí as empresas vão
desvalorizar e muitas empresas acabam é, indo à falência, né, por conta desse dinheiro aí que foi emitido ter sido utilizado de uma forma ruim. Isso ficou conhecido como política do encilhamento. Então vamos lá para a questão D. Aponte as consequências da Primeira Guerra na economia brasileira. O Brasil, na época, ele importava tudo que vinha da Europa, né? E aí o que aconteceu? A Europa em guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, todos os esforços das fábricas lá na Europa iam para a guerra. Então eles deixaram de produzir coisas para vender para o Brasil e para o resto do mundo. Então o Brasil não tinha mais de quem comprar coisas. Então se o Brasil não tem mais de quem comprar, o Brasil acaba aumentando a sua produção interna. Se eu não tenho mais de quem comprar, eu vou ter que produzir. Então as indústrias no Brasil começam a aumentar, os brasileiros começam a investir, né, no setor industrial. É aí, inclusive, que os cafeicultores, né, de São Paulo que tinham dinheiro, que tinham capital, começam a mudar os seus investimentos, começam a investir também no setor industrial. Então, as consequências da Primeira Guerra para o Brasil foi o aumento da industrialização brasileira, o aumento da produção interna, né, no Brasil de bens industrializados. Questão 3. Explique por que a produção do Rio de Janeiro reagiu de maneira. A população do Rio de Janeiro reagiu de maneira violenta às medidas sanitaristas adotadas por Oswaldo Cruz. Então, nós vamos falar agora um pouquinho lá sobre a revolta da vacina, né, que nós vimos anteriormente. Então, a população ela reage de maneira violenta porque as medidas sanitaristas impostas à força, sem esclarecimento adequado, né? Então, eu vou entrar na sua casa, vou enfiar uma injeção em você e as pessoas não tinham muita informação sobre o porquê disso tudo, né? Então, essa questão da vacinação obrigatória, junto com descontentamento dos cariocas por conta de terem sido despejados lá das suas casas do centro do Rio de Janeiro, serem mandados embora por conta lá daquela reforma urbana que estava tendo. Então, tudo isso junto, dificuldade econômica, as pessoas foram expulsas das suas casas, né, foram marginalizadas, estavam sofrendo os problemas da sociedade. E aí o cara vai e fala, não, vocês têm que tomar uma vacina e são obrigados, e as pessoas, os agentes do Estado podem entrar na sua casa e podem enfiar uma injeção em você à força, né? E aí as pessoas se revoltam contra isso, essa que ficou conhecida como a revolta da vacina. A reforma urbana realizada no Rio de Janeiro nessa época beneficiou toda a população carioca? Justifique. Então não, né? Aquelas reformas prejudicaram a população pobre que foi expulsa das suas casas, das suas moradias, né, chamadas de cortiços, no centro do Rio de Janeiro, e elas acabam indo para as periferias no Rio de Janeiro e aí ampliando as favelas no Rio de Janeiro. Então não, a reforma prejudicou a população pobre que foi expulsa das suas moradias no centro do Rio de Janeiro. Observe a charge a seguir e responda. Qual é a crítica que o chargista direcionava ao sistema eleitoral brasileiro em 1927? Então aí está demonstrando, né, o voto de Cabresto. Então a crítica é que o eleitor, ele representado por um asno, né, o eleitor aqui representado por um asno, ele é conduzido pelo político às urnas, e aí o chargista ele está criticando o controle que os políticos tinham sobre o eleitorado por meio do voto de cabresto, né? Então era lá o coronelismo, o coronel que obrigava as pessoas a votarem em determinados políticos, e aí esses políticos os ajudavam, né, os davam vantagens. E aí as eleições não eram livres de fatos, né? Em uma república, o povo quem elege o seu representante. Só que aí a gente tem vários mecanismos no Brasil que não é o povo que elege o seu representante, né? Esse povo, às vezes, ele é obrigado, ou por ameaça,
ou porque o coronel, né, ele é dependente desse coronel para viver, para sobreviver de alguma maneira, esse coronel dá alguma vantagem para ele ou ameaça ele mesmo a votar em quem ele está mandando. Então, em uma república, o povo elege o seu representante, só que aí na charge está demonstrando que esse povo ele é conduzido obrigatoriamente, né, como se ele estivesse sendo puxado ali por um cabresto, a votar em quem o coronel queria. 10. Quais são as diferenças entre a situação representada pela charge e a do atual sistema eleitoral no Brasil, né, no país? Então, lá em 1927, o voto ele era aberto primeiro. Então, você votava em alguém e todo mundo tinha acesso a saber em quem você votou. Então, se o coronel mandou você votar em um político e você votou em outra pessoa, esse coronel podia inclusive mandar, né, os seus jagunços te matarem. Então, ou você votava em quem ele mandava, ou você tinha a sua vida ameaçada, né? Então, os poderosos acabavam obrigando as pessoas mais simples a votarem em quem eles queriam. Atualmente o voto ele é secreto, ninguém sabe em quem você está votando. Então o cara foi lá, sei lá, foi no meio da favela, distribuiu cesta básica, falou, ó, vota em mim. Ou o cara lá ameaçou, se você não votar em tal pessoa, sua vida corre sério risco. Aí você fala, não, tudo bem, eu voto nele. E aí você vai e vota em outra pessoa. O voto, ele sendo secreto, diminui a possibilidade dessas ameaças. Né? Você pode até falar, para, oh, votei em quem você mandou e vota em outra pessoa e pronto, ninguém nunca vai saber. Então, voto aberto lá na Primeira República, hoje em dia o voto ele é secreto. Isso diminui essa questão aí das ameaças, essa questão do voto de cabresto. Além disso, né, antes o sistema ele era manual, né? Então as pessoas iam lá, assinavam uma folhinha, escreviam o seu nome e isso facilita muito as fraudes, né? Então quem está lá fazendo a contagem de votos são pessoas que podem ser pessoas compradas por esses políticos, então tudo isso facilita, né, que as eleições sejam fraudadas. Hoje em dia, com o voto eletrônico, né, não que seja impossível de fraudar a urna eletrônica, né, mas foi se criado no Brasil um sistema que, inclusive, né, ele é estudado, ele é referência para vários outros países, o sistema brasileiro de votação. Então é considerado o sistema brasileiro, esse sistema eletrônico de votação, é considerado um sistema seguro e tem vários mecanismos para impedir que haja algum tipo de fraude dentro do sistema de votação brasileiro. É claro que ninguém pode garantir 100% de certeza que esse sistema seja seguro e que não haja nenhuma fraude no Brasil por conta disso. Mas o mundo reconhece esse sistema como um sistema seguro. Tudo bem? Então, aí essas são as diferenças entre aquele sistema e o atual sistema eleitoral brasileiro.